Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai trazer mais um vídeo de ação aqui para o canal e mais uma vez a CMI 3, exatamente porque, infelizmente ou felizmente, ela é a ação que nos traz maior quantidade de views. Então, apesar dela ter sido trazida recentemente, 2 meses atrás, para mim é recente, a gente está trazendo ela de novo e com várias novidades para vocês que acompanham esse conteúdo de ação aqui. E a gente continua naquela campanha que tá complicada, né? Mas a gente continua na campanha de tentar trazer vídeo de ação semanal aqui para o canal. Se você quer saber como ajudar nessa campanha, veja o nosso último vídeo aqui no topo do lado direito. Eu vou colocar um cardzinho para vocês verem o último vídeo e saberem como é que vocês fazem para ajudar a gente bater as metas e voltar a trazer conteúdo semanal de ação. E a gente vai trazer muitas informações nesse vídeo. A gente vai trazer para vocês preço teto de Décio Bazin, preço justo de Benjamin Graham, o que os analistas de mercado, especialistas na ação, acham que você deve fazer com essa ação. A gente vai trazer também números das distribuições de dividendos que foram feitas no mês de novembro dos últimos anos, para vocês terem uma noção de quanto é que a ação vai distribuir no final desse ano. Desde o ano passado, ela está trazendo dividendos apenas 2 vezes por ano. Ela está trazendo dividendos em maio e no mês de novembro. Então, um pacotão de informações para vocês. Então, continue assistindo. E vejam isso aqui em cima, ó. Olha, vejam isso aqui em cima e façam o que está escrito aqui, ó. Começando aqui com preço teto de Décio Bazin, a gente vê que a ação não distribuiu ainda todos os anos que deveriam ter distribuído para a gente fazer um preço teto mais próximo do ideal. Porque o preço teto de Décio Bazin exige que você considere os últimos 5 anos de distribuição da ação. Mas essa ação, meus amigos, só entrou na nossa bolsa já no meio de 2021. Então ela não tem 5 anos. Eu vou considerar os últimos 4 anos. E os últimos 4 anos aqui ainda estão incompletos, porque ainda falta a distribuição do mês de novembro, que ela só vai anunciar no início do mês de novembro. Então, ela distribuiu nos últimos 4 anos R$ 2,36, o que nos dá um preço teto de estúpidos R$ 9,83. Como o preço dela atualmente é R$ 5,02, ela nos dá um potencial de rentabilidade de estúpidos 95,88%, ou seja, praticamente 96%. É um potencial de rentabilidade baseado no preço teto estúpido. Como eu gosto sempre de falar para vocês, muita gente que investe baseado em preço teto e em preço justo pedem potencial de rentabilidade entre 30% e 40% para investir na ação. Normalmente 30% e 40% em ambos, tanto no preço teto como no preço justo. Então aqui tá passando com louvor, né, com sobras incríveis. Na última vez que eu trouxe vídeo para vocês, que no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você ver o último vídeo, e nesse último vídeo você vai ver que o preço atual da ação era R$ 4,96, ou seja, muito próximo do valor atual. Ela realmente está andando de lado. A ação caranguejo, no momento ela está caranguejando, então ela está andando de lado, andando de lado. A gente daqui a pouco vai ver que ela teve um topo estúpido. O topo máximo histórico dela foi alcançado, se eu não me engano, no iniciozinho desse ano. Só que de lá para cá ela despencou, digamos assim. Ela caiu muito de valor, por isso que ela está nesse 5 e pouco, mas ela chegou a quase R$ 8,00 e a gente vai ver daqui a pouquinho com mais precisão para vocês. Já em relação ao preço justo de Benjamin Graham, ela está com preço justo atualmente de R$ 6,36, o que nos dá um potencial de rentabilidade em relação ao preço atual dela de 26,69%, praticamente 27%. Ou seja, está praticamente naquele mínimo que eu falo para vocês que o pessoal existe para investir na ação, quase 27%. Então pode-se dizer que nos dois casos há uma indicação de compra, lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhum FIINFRA. Só você, somente você, pode decidir se é bom ou não colocar essa ação na sua carteira, baseado nessas informações que eu estou passando para você, mas também baseado nos seus estudos pessoais. E eu coloquei aqui abaixo mais informações, mas essas informações eu vou trazer só mais lá para o final do vídeo, quando eu vou falar para vocês sobre a questão dos dividendos e do mapa de calor da ação. Aqui a gente vê que o valor atual é esse que eu passei para vocês, mas ela já bateu a mínima nesses últimos 12 meses de apenas R$ 3,74. Aqui com certeza já é ex-dividendos, por isso que bateu um valor tão baixo. E o preço máximo, quase R$ 8,00. Isso aqui é maior, pessoal, do que o preço dela atingido na época do IPO, que foi por aqui. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. E apesar dos pesares, apesar dela não estar distribuindo tão bem como ela distribuiu nos últimos tempos, principalmente em 2022, que foram dividendos estúpidos, ela tá com yield muito bom, de 10,26. 10,26 é muito bom. Claro que em comparação a 2022 é pouco, mas 10,26 ainda é muito bom.
é maior do que, por exemplo, a Vale atualmente. Entrando aqui no gráfico, ó, você vê que o máximo dela pós-IPO foi em 11 de maio de 2021, que ela bateu 7,55. E agora, você vê que ela bateu no dia 3 de janeiro, ou seja, bem no comecinho do ano, bateu 7,71, foi a máxima dela. A mínima dela foi em agosto, ó, 18 de agosto do ano passado, ou seja, está praticamente completando um ano. Você vê que, ó, nessa época aqui, ela estava andando meio que de lado, estava subindo, mas subindo muito pouco. Ela deu uma disparada a partir mais ou menos aqui do finzinho do mês de outubro do ano passado, ó. Como tem aquele famoso rally da bolsa. Aí você vê que ela subiu, ó. Quem comprou aqui no finzinho de outubro e carregou até o início de janeiro e vendeu, colocou o lucro no bolso, ganhou quase 73% de lucro. Um lucro estúpido. A Semin, ó, ela caiu de 7,71 e quando foi mais ou menos aqui já em abril, ela já estava custando essa faixa que ela está custando hoje, ó. 17 de abril, ela estava valendo exatamente o que ela está valendo hoje. Aí você vê que ela subiu, aí caiu, subiu, caiu. E são subidas e descidas suaves, digamos assim. Não é nem uma subida estúpida. Olha que se você puxar daqui para cá, ó, 14%. Aí depois ela cai de novo. Aí se você puxar daqui para cá, 17%. Aí já caiu de novo. Aí se você puxar daqui para cá, só 4%. Começando pelos indicadores de valuation, quando ela iniciou na bolsa, no primeiro ano dela, ela só fez uma distribuição e ela já bateu um yield aqui de 7%. Em 2022, o que ela fez? Ela já no começo do ano fez uma distribuição ainda relativa a 2021 e fez mais duas distribuições. Foi o ano que ela mais distribuiu. Como ela estava valendo pouco nessa época, o valor dela era abaixo de R$5, então o yield ficou muito alto, ficou quase 23%. Foi aquele ano da explosão dela. Aí já no ano seguinte, com a valorização que ela teve, que foi muito grande, a gente viu que ela no final do ano já estava próximo daquele máximo que foi atingido no início desse ano, o yield caiu muito. Caiu muito mais por causa da subida dela, do valor dela que era menos de 5 e foi para quase 8. Então ela subiu muito de valor e o yield cai. Para quem não sabe, meus amigos, o dividend yield é inversamente proporcional ao valor da cota. Se o valor da cota sobe, o yield cai. Nessa época aí, exatamente o que aconteceu foi isso. O valor da cota subiu muito e o yield caiu. Mas a distribuição como um todo nem foi tão maior em 2022 em relação a 2023. Agora em 2024 está sendo um ano que ela distribuiu pouco. Ela distribuiu pouco em maio, bem menos que em 2022 e bem menos que em 2023. E a gente não sabe quanto é que ela vai distribuir agora no final de 2024, em novembro. Se ela distribuir novamente pouco, esse yield aí vai cair muito. Com certeza. Ele pode ser que ele não fique nem 5. Agora, eu vou trazer alguns números para vocês que, para mim, espere. Vou deixar vocês no suspense. E no momento, o que aconteceu? Apesar dos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses serem baixos em relação a 2022 e 2023, como a cota caiu, o yield subiu. Por isso que no momento está 10,26%. Olhando para outros indicadores de valuation, a gente vê que o P sobre L está 6. O que é um P sobre L que eu considero baixo? Interessante. Não é nada de absurdo. Para mim, o ideal é abaixo de 5, mas 6 está bem ok. Tem muitos especialistas que dizem que como essa ação é uma ação cíclica, quando o P sobre L dela está alto, indica que é um bom momento de compra. Não está tão alto. Então, em relação a essa afirmação dos especialistas, não está num bom momento de compra. Em relação ao P sobre VP, para mim, o ideal é quando gira em torno de 1. Aqui está 2,34, está mais que o dobro. Mas também não está ruim. Não tem o EV sobre EBITDA, não sei porquê. O EV sobre EBIT está apenas 3,88. Segundo os especialistas, o ideal está abaixo de 10. Então, em relação a esse indicador de valuation, está um valor bom. Em relação ao indicador de endividamento, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido está negativa. Meus amigos, isso aí é perfeito. O que quer dizer esse número? Quer dizer que a ação possui mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem disponível para pagar o que ela deve, ainda sobraria dinheiro. Então, isso aí é perfeito. Segundo os analistas, o ideal é que seja no máximo 1, esse valor, 1 positivo. Para mim, o máximo ideal seria meio, mas aqui está negativo. Meu amigo, se está negativo, está perfeito. Quando está negativo aqui, sempre não é calculada a dívida líquida sobre o EBITDA, porque também ela estaria negativa. Então, também é perfeito. Segundo os analistas, o ideal é que a margem líquida seja maior do que 10. Para mim, o ideal é que seja acima de 20. Aqui está 25, quase 26, então está muito boa também. Segundo os analistas, um ROI bom seria aquele ROI acima de 10%. Para mim, o ROI bom é acima de 20, aqui está quase 40. Então a gente vê que em termos de números, praticamente o único número ruim dela é o P sobre VP e um pouquinho do P sobre L. O resto está muito bom. Agora a gente vai passar para vocês as informações sobre o que os analistas, os especialistas de mercado acham que você deve ou não fazer com essa ação no momento. Mas antes eu gostaria de perguntar para você, você possui a Semin 3 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição que você já possui?
Tá pensando em reduzir sua posição porque você tá achando que ela tá pagando pouco? Tá pensando até mesmo em zerar sua posição? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são as suas ações desse setor aqui de minério de ferro, que eu direi quais são as minhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado sobre ação? Quer ficar bem informado sobre FIAGRO, FIINFRA e Fundo Imobiliário? Se inscreva agora mesmo. Deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta. Comente aqui também pra gente conseguir bater a meta que é 500 views. E a gente precisa bater essa meta e repetir ela nos 3 próximos vídeos de ação pra gente conseguir voltar a fazer conteúdo semanal de ação, que eu quero muito faz tempo, mas o pessoal que assiste vídeo de ação não tá cooperando. Então vamos lá me ajudar a bater essa meta pra gente voltar a trazer conteúdo semanal. Agora entrando aqui no site Microsoft Start, onde os analistas de mercado especialistas na ação fizeram recomendação recente, recomendação do dia 14 de agosto, ou seja, essa semana. Para vocês terem uma ideia, no dia 13 ela lançou o relatório com os resultados do segundo trimestre de 2024. No dia 14, no dia seguinte, os analistas já postaram essas recomendações dele. Temos 14 analistas, 3 indicam venda, não é a venda forte. Aquela venda, meu amigo, já deu. Mas a maioria indica o quê? Manutenção. Meus amigos, manutenção é aquilo. Se você já tem ação, não venda, não compre. Se você não tem, segundo eles, não é para comprar. Mas temos um aqui, um lobo solitário, que diz para comprar forte. Meu amigo, a ação tá muito boa, tá muito barato, compre logo, antes que você se arrependa. Mas só é um. E esses analistas, no caso 13 deles, indicam que a ação nos próximos 12 meses poderá atingir um preço-alvo de R$ 5,75, o que, por exemplo, se a pessoa compra agora, traria um lucro próximo de 20%, cerca de 15%. Tem gente, por exemplo, que compra baseado nisso, e aí quando bate 5,75 ele vende tudinho, coloca o lucro no bolso. Ou seja, só para fazer o tal do swing trade. E agora a gente vai passar para vocês aquela questão do mapa de calor, dos dividendos que a ação deve vir trazer para a gente em breve. Então temos aqui no mapa de calor, como eu falei para vocês, a ação começou a distribuir dividendos quando ela fez o IPO. Já no primeiro ano, no mês de agosto, ela distribuiu. E como era o primeiro ano, ela teve lucro que ela também distribuiu no iniciozinho do segundo ano, 2022. Até mesmo por isso, o lucro distribuído em 2022 foi muito alto, porque ela distribuiu 3 vezes no ano, ao invés de 2, que é o normal dela, claramente. Aí você vê que a partir de 2022, fora essa distribuição extra relativa a 2021, ela sempre distribui nos mesmos meses. Ou seja, maio, que normalmente é referente aos lucros que ela obteve no 4º trimestre do ano anterior e ao 1º trimestre do ano que ela está, e faz uma segunda distribuição em novembro, referente aos resultados da empresa do 2º e do 3º trimestre daquele ano. Aí você vê que em 2022, em 2023 ela distribui exatamente nos mesmos 2 meses, e agora em 2024 já pagou dividendos em maio. Falta, provavelmente, quase certamente, ela anunciar distribuição de dividendos no mês de novembro. Tem também que ela no mês de dezembro, tanto de 2022 e 2023, ela anunciou juros sobre capital próprio para pagar no mês de maio, ó. Nesse mês de maio aqui do ano seguinte. Ou seja, em 2022, ela fez um anúncio de JCP para ser pago aqui em maio. Em 2023, fez um anúncio de JCP para ser pago no mês de maio de 2024 também. Normalmente é um valor bem irrisório, então nem considero muito isso aqui não. São alguns centavos apenas. 2022 para 2023, para vocês terem ideia, não era nem 2 centavos. Em 2023 para 2024 foi cerca de 8 centavos. Mas então, o que esperar dos dividendos a serem pagos agora em novembro desse ano? É isso que eu quero tentar mostrar para vocês. E isso que é essas informações abaixo que eu coloquei aqui, ó. Então vamos lá. Olha aqui o que eu trouxe para vocês. O lucro obtido pela empresa no 2º trimestre e no 3º trimestre de 2022 foi equivalente a 1.339 milhões. E essa pagou quanto em novembro? 2.445 milhões. Ela com certeza tinha alguma reserva de lucro que ela deve ter complementado para pagar essa distribuição estúpida, porque ela só teve nos 2 trimestres um lucro de 1.339. Como é que ela paga 2.449? Mais de 1 bilhão a mais. E ela já tinha feito isso também na distribuição de maio. Eu não estou trazendo aqui porque o foco da gente é pensar em relação à distribuição do mês de novembro desse ano. Então, 2022 foi um ano sui generis, que ela distribuiu, nas 2 distribuições que ela fez relativas mais ao ano de 2022, ela pagou acima do que ela lucrou. Já no ano passado, ela teve um lucro de 1.694 milhões e pagou em dividendos 1.365, ou seja, pagou abaixo do que recebeu. E você vê também que o lucro dela
foi até maior do que 2022 e ela pagou menos. Então, baseado nisso, a gente não tem uma certeza de como é que vai ser a distribuição agora em 2024, novembro. Só que eu já tenho o número do segundo trimestre de 2024, que ela lucrou 1.507 milhões. E eu já andei olhando nos trimestres, quando a venda cai, quando o dólar cai, quando dá muito ruim, ela normalmente consegue ter um lucro na faixa de 500 milhões. Ou seja, considerando isso, ela deve lucrar no segundo e no terceiro trimestre de 2024 pelo menos uns 2 bilhões. Ou seja, seria o maior lucro nos últimos 3 anos dos 2 primeiros trimestres. Só que a gente não sabe quanto é que ela vai pagar. Mas a minha expectativa, baseada nesses números, é que ela pague, na pior das hipóteses, pouco abaixo do que ela lucrou no segundo e no terceiro trimestre. Então, ela deve pagar em torno de 1 bilhão e 800, provavelmente. Não deve ser muito menos que isso. 1 bilhão e 700 para 1 bilhão e 800, ou seja, mais do que no ano passado. Vamos voltar aqui para o site do Status Invest. No final do ano passado, por ação, ela pagou cerca de 25 centavos. Ou seja, a minha expectativa é que nesse ano agora, ela pague mais do que esses 25 centavos. Não tanto quanto ela pagou em novembro de 2022. Em novembro de 2022, ela anunciou 2 pagamentos, olha aqui. Um JCP e um dividendo, totalizando na faixa de 42 centavos, sem tirar o imposto. Estúpidos 42 centavos. Como eu falei, mostrei para vocês, ela distribuiu um valor muito acima do que ela lucrou. E no ano passado, ela pagou 25 centavos. Só que esse ano, pelo que eu tô vendo aqui, o lucro dela vai ser maior do que no ano passado. Ou seja, provavelmente o valor que ela vai distribuir é acima de 25 centavos. Se essa minha estimativa estiver mais ou menos correta, ou seja, ela distribui na faixa de 1 bilhão e 700, ela deve distribuir na faixa de 31 centavos por ação. Se ela não subir muito, ficar nessa faixa de R$5, vai trazer um yield maior do que no ano passado, que foi na faixa de 9. Deve subir esse yield e ele deve ultrapassar a barreira dos 11%, que a gente viu que atualmente está 10,62 e ela deve ultrapassar essa barreira dos 11% se der tudo certo. E eu estou considerando isso numa hipótese ruim. Caso ela distribua todo o valor que ela lucrou e mais reserva de lucros, esse dividend yield seria muito maior, mas eu vou considerar na hipótese ruim que ela distribua um pouco abaixo do que ela lucrou nesses 2 trimestres. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. E em breve a gente tentar trazer novamente conteúdo semanal de ação pro canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!